turminha, tudo bem? Hoje, na atividade do livro Aprender Sempre, volume 1, na parte de matemática, nós vamos fazer a aula 7, 8 e 9. Então, nós vamos começar lá na página 91. Nós vamos continuar com as nossas atividades aqui, seguindo a sequência. Nós vamos, nesta aula, estimar. O que é estimar? É ver mais ou menos, né? Como a altura de uma laranjeira. Passeando pelo sítio, as crianças observaram as alturas das árvores e começaram a pensar nos tamanhos delas. Observe algumas árvores que estavam perto das crianças e estime as respectivas alturas. Então, temos aqui algumas crianças, né? E temos a altura da árvore. Tem aqui uma casa também, então dá pra gente se basear olhando, né? Pra gente dar uma estimativa. Quanto será que mede cada criança, mais ou menos, e a árvore depois, que ela é bem maior que a altura dessas crianças. Então, observando a ilustração, responda as questões. Qual é a sua altura? Né? Então, vocês vão colocar a altura de vocês. Pede ajuda aí do papai e da mamãe para medir a altura de vocês, tá bom? Você tem ideia de quanto pode ser a altura da casa apresentada na ilustração? Compare-a com a sua altura e com a altura das crianças. Então, assim, vocês vão comparar com a sua altura. Quanto será, né, que mede esta casinha aqui, a altura desta casa? Né? Então, vamos levar em consideração a altura das crianças, né? E a sua também. Depois, estime, né, mais ou menos a altura das árvores, comparando com a altura da casa. Né? Então, aqui vocês, nessa ilustração aqui, a casa, né, é menor que a árvore, então vocês vão estimar, vocês vão colocar mais ou menos quanto que mede as árvores, né, comparando em relação com a casa, tá bom? Depois aqui na atividade da aula 8, plantações de legumes e de bananeiras. Então, aqui nessas atividades nós vamos resolver situações problemas. Atividade 1. Tia Sandra levou as crianças para conhecerem as plantações de verduras, cereais, legumes e frutas como cenouras, beterrabas, alfaces, abobrinhas, brócolis, bananas, entre outros. Decidiram fazer a colheita para preparar o almoço e para doar aos vizinhos do sítio. Na letra A, foram colhidos 30 cenouras, 26 beterrabas e 18 abobrinhas. Depois, colheram 12 berinjelas. Quantos legumes foram colhidos no total? Então, muito fácil essa atividade, né? Vocês vão apenas somar todos os valores, né, das verduras colhidas. Na letra B. Em seguida, as crianças viram as bananeiras e observaram um cacho de bananas. Após a colheita, tio José Luiz separou o cacho em pencas para facilitar o transporte. Então, aqui tem o cacho de bananas, né? Aquela da bananeira. E aqui ele separou elas em pencas, tá? As crianças contaram as bananas de algumas pencas. Em uma delas havia 15 bananas, em outra 18 bananas, em outra 21 bananas e contaram as bananas de outra penca. Porém, esqueceram-se da quantidade. Tia Sandra comentou que no total dessas pencas havia 67 bananas. Quantas bananas havia nesta penca? Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar, né, essas três quantidades que eles haviam contado e subtrair de 67 para vocês saberem quantas bananas havia nesta penca, certo? Tia Sandra e as crianças colheram 180 espigas de milho verde e foram separadas em 2 grupos. Foram separadas 64 espigas para fazer pamonha e as demais utilizadas para fazer bolos. Quantas espigas foram utilizadas nos bolos? Então, o que a gente vai fazer?
180 menos 64, que foi feito para fazer pamonha, tá bom? Aí vocês vão achar aqui o resultado. Aqui na atividade da aula 9, os frutos colhidos. Então, nós vamos interpretar dados apresentados em uma tabela de dupla entrada, tá bom? Então, todas essas atividades são revisões, né, de tudo que a gente já viu. Na atividade 1, as crianças ficaram encantadas quando viram os frutos nos pés. O tio José Luiz costuma registrar a colheita dos frutos. Veja o que ele fez. Então, frutos, dados relativos a 2020. Temos janeiro, fevereiro, abacates, goiabas, laranjas, maçãs e peras, né? E o total de cada mês. Aqui o total está em branco, tá? Complete a tabela com a quantidade colhida de cada fruto utilizando estratégias pessoais e responda as questões. Então, aqui vocês vão o quê? Somar os abacates e colocar o total. Somar as goiabas, colocando o total, assim como laranjas, maçãs e peras, tá bom? Na letra A, quantas laranjas foram colhidas em janeiro? Então, vamos só observar a tabela, tá muito fácil essa atividade, né? É bem de observação mesmo. Na letra B, quantos abacates foram colhidos em fevereiro? Então, observa a tabela, veja onde estão os abacates, veja o mês que está pedindo e coloque o que está pedindo no total. Na letra C, quantas goiabas foram colhidas nesses 2 meses? Tá? Então, aqui vai ser já a soma que você fez aqui da goiaba. E na letra D, qual foi a fruta colhida em menor quantidade nesses 2 meses? Então, diante da soma de vocês vão observar qual foi a fruta que teve menor quantidade de ser colhida, certo? E depois de ter preenchido, aí nós vamos encerrar nossas atividades de hoje de matemática também. Um beijo!